Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica no dia de hoje, que, graças a Deus, tem sido um dia lindo, desde logo cedo e até agora, no cair da tarde. Vemos longe, porém agora o sol começa a enfraquecer. Fica um tom melancólico, uma melancolia que não é triste, mas pelo contrário, uma melancolia repleta de esperança. Obviamente eu falo isso a partir de quem está olhando daqui, do lugar onde estou, do ambão, para lá, para o Calvário. Vocês que aqui estão, se quiserem olhar lá para o fundo, verão a Praça Cardeal Mota completamente vazia. Algumas pessoas andando, mas um tom, uma luz, que tem um tom melancólico daqueles filmes que parece findar um dia, mas o outro já tem um horizonte de muita esperança. Eu falo isso daqui do santuário, casa de clemência e bondade, casa de todos os mineiros, na verdade, casa de todo discípulo de Jesus Cristo. E falo com você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. E escutando essa fala repleta de alegria de um garotinho que está aqui, e pode ficar tranquila, por favor, fique tranquila. E realmente fico feliz. O porquê? Ao celebrar hoje o 16º domingo do tempo comum e escutar o livro do profeta Jeremias, que fala para um povo que está após um período de grande luminosidade, após um período de grande esplendor, experimentando uma grande tristeza. Ele fala para um povo que não tem mais os seus reis, que percebe a fé que é simplesmente marcada por uma convicção nas próprias potencialidades, nas próprias capacidades de seus líderes e de seu povo, e que descartam completamente a importância do seu Senhor. E são capazes de fazer alianças com todo tipo de gente. Ele olha para a sua própria história, que é marcada pela maldade que busca manter a sua profecia calada e silenciada. E a profecia, vale lembrar, que nós ouvimos ainda essa semana, se não me engano, no final de semana passada, o profeta é aquele que olha para o tempo, para a realidade onde está, não prevendo o futuro,
mas olhando a partir da escuta da palavra e dizendo: isso não vai prestar. E alerta: cuidado. Ele fala para um povo e diz: vocês que tiveram que ser os responsáveis por cuidar do povo que é de Deus, vocês terão que prestar contas disso tudo. Só que, infelizmente e tristemente, quando ouvimos o livro do profeta Jeremias falando tais coisas, nós pensamos em outros. Nós jogamos para outros. Alguns vão dizer, aqueles que são mais ligados à religião, à fé cristã, vão dizer: são os pastores, são os bispos, são os padres, são os diáconos. E se esquecem que, na verdade, somos nós. Somos nós. Após um dia lindo, uma história maravilhosa, nós somos capazes de começar a observar simplesmente a partir daquilo que conquistamos, a partir daquilo que fazemos, a partir daquilo que temos como conquistas e achar que tudo isso pode definir todo o nosso futuro. Como, infelizmente, durante um bom tempo, nós fomos levados a acreditar que toda a nossa ciência, que toda a nossa tecnologia, que todas as nossas habilidades políticas, jurídicas, administrativas iriam dar respostas sempre qualificadas a todos os nossos desafios. E hoje, numa conversa aqui nessa praça, conversando com uma senhora, com seu filho e com seu esposo, eles disseram aquilo que eu carrego dentro de mim, e me perdoem, eu vou partilhar com vocês. Nenhuma dessas coisas respondeu a um drama que hoje, infelizmente, mais uma vez, nós ainda estamos vendo atingir a tantos, que são reflexos daquilo que há um bom tempo já foi dito. A pandemia do coronavírus é um reflexo de que a nossa fragilidade nunca deixou de ser evidente. Mas, como eu disse, aqui do santuário, olhando para essa praça, que até no momento agora está vazia, até há pouco estava repleta, meu coração se enche de esperança, porque quando nós cantamos o salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, hão de seguir-me. Convido até vocês a cantarem novamente esse refrão. Podemos? O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, hão de seguir-me. É perceber que, como Jeremias, ele falava da convicção de seu pastor, que ele tinha, sim, colocado pessoas, como ainda ele coloca pessoas, para sinalizarem, conduzirem, orientarem o seu povo. Mas ele, que é o pastor que nos conduz, primeiro, ele não se limita e não se detém somente à nossa capacidade de ignorar um fato. No fundo, a nossa história é guiada por Ele, é orientada por Ele, e Ele nos dá forças. E reconhecendo que Ele é o pastor que nos conduz, abre-se para todos nós, ao olharmos para Jeremias, um caminho de felicidade e de bem que poderá seguir-nos. E o porquê eu falo isso? Porque apesar de tudo, e me desculpem, mas
à medida com que eu rezei ao longo do dia de hoje e me preparando nesses dias para essa celebração, ao ouvir novamente a carta aos Efésios, na beleza do que São Paulo escreve, trecho no qual o apóstolo diz: vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele é o pastor que nos conduz. Ele, Jesus, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Unidade, não uniformidade, é diferente. Unidade significa respeitar as diferenças, mas ter uma coisa fundamental em comum. E é Ele próprio, Jesus Cristo. A uniformidade significa que todos nós deveríamos pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, ter as mesmas convicções. Isso seria, obviamente, aniquilar a nossa capacidade e a nossa habilidade de sermos pessoas que interagem com o mundo, com a história, que desde pequenos, como agora essa criança que está no colo da mãe, começam a mostrar quem são. E aqui vieram. Também tem outra ali. A unidade. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso pastor. E daí então esse horizonte que se desdobra e se apresenta a todos nós a partir disso, apresenta-nos um desafio. E aí está a minha alegria. Porque tempos atrás, infelizmente esse mesmo trecho foi ignorado. Nós que vivemos a campanha da fraternidade buscando e sinalizando a necessidade da unidade, de olhar para o nosso tempo, onde tantas pessoas realmente estão como ovelhas sem pastor, porque tem tantos falando tanta coisa, de tanto jeito, e deixando e ofuscando aquele que realmente deveria estar no centro de tudo, de lado. Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso horizonte. Ele é o sol que ilumina o nosso novo tempo, o nosso novo dia, o nosso novo caminho, e abre em todos nós, não para todos nós, uma perspectiva diferente. Sabem por que eu falo em nós? Porque o mundo que todos nós desejamos, o tempo novo que nós desejamos, um novo recomeço, como espero em Deus que essa semana eu possa estar, como muitos, no tempo devido, na honestidade devida, do jeito correto, respeitando a todos, receber a vacina contra o coronavírus, mas perceber que, na verdade, o maior desafio que nós temos não é nem a vacina, e não é que a pandemia passe. É que nós saibamos quem é o nosso pastor. É que nós saibamos a quem escutar. E que nós saibamos que a nossa unidade é fundamental para que, inclusive, como nós vimos nesse cenário catastrófico, vergonhoso, em que a politização da vida das pessoas foi colocada em primeiro lugar, muitos se sentem, sim, como ovelhas sem pastor. Porque, ao contrário de cuidarem, independente de partido e de ideologia que seja, colocaram a vida das pessoas em segundo plano e não foram responsáveis por cuidar do dom primeiro que receberam. E aqui, a alegria que me vem é saber que aquele que escutar a esta palavra de vida, não a que eu falo, por favor, mas a palavra da vida que é Cristo, e olhar para o tempo presente e perceber, existem sim muitas pessoas que estão como ovelhas sem pastores e que precisam se encontrar com o Senhor da vida. E sabem de quem é essa tarefa? Não só minha, não só do padre que está na paróquia, não só do diácono, do ministro, mas é nossa, de todos.
sem exceção. Se realmente somos discípulos de Cristo, sem exceção devemos nos reconhecer com essa tarefa. E aí eu finalizo explicando somente esse ponto do Evangelho. Os discípulos chegam de um momento significativo e belíssimo que eles viveram. Foram para tantos cantos anunciando aquilo que Jesus os mandou fazer. E fazendo o que ele ensinou. Ensinando, viram como tantas pessoas ficavam alegres e readquiriram vida. E tinham que partilhar isso. Mas Jesus sabe que eles estavam cansados. Como eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, não só pela pandemia, mas nos desafios do tempo presente, todos estamos cansados. E todos encontraremos um motivo para dizermos, estamos cansados. Sem exceção. E não é vergonha dizer isso. Porém, o Senhor, que olha para seu povo, que são como ovelhas sem pastor, agora começa a apresentar para todos nós aquilo que é missão minha e sua, missão nossa, que ultrapassa toda e qualquer ideologia, que ultrapassa toda e qualquer convicção partidária. Mas uma coisa, creio piamente que estamos prestes a passar desse período tenebroso e vergonhoso na história da humanidade, expresso por um pequeno vírus. Está para passar. Mas agora é colocada em nossas mãos a seguinte perspectiva. Todos esperam se encontrar com o pastor, que é Cristo. Você os anunciará? Você o mostrará? Você o dará a conhecer? Ou ainda esperará que aquele mundo que tanta gente espera acontecer seja trago por algo extraterrestre? Ou já entendeu que, na verdade, é do seu interior que esse mundo irá brotar? Pela sua capacidade de se perceber como quem carrega o mistério da vida, que é Jesus Cristo. Isso é ser discípulo de Jesus. Essa parte que tantas pessoas gostariam de estar fazendo sentadas na igreja é um começo. Por isso eu disse, é um começo. Como um dia que brilha e tem uma cor fabulosa, mas que se encerra. E será seguido de um outro dia, aonde o nosso cansaço, o nosso viver, o nosso fazer cada coisa, poderá ou não sinalizar esse tempo novo de esperança. A praça do mundo está como a praça Cardeal Mota, num tom melancólico, repleto de esperança. Você ocupará qual lugar nessa praça? Cansados estamos, mas espero em Deus, repletos de esperança, para vermos aquilo acontecer. Quem está aqui pode olhar. E eu descrevo para você que está em casa e não pode ver. Pessoas começam a ocupar a praça. E novamente começamos a ver uma alegria brotar. Qual será a nossa participação nesse novo tempo? Que o Senhor nos ajude a não só dizer que cremos, mas viver segundo o que cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos